Olá pessoal, esse é mais um vídeo curto sobre como realizar algumas operações básicas no QuantumGIS. A versão que estou utilizando é 2.18 e nós vamos usar o plugin Semi-Automatic Classification, SCP, e toda a parte de pré-processamento, né, de imagens, visando um outro vídeo, depois postar a classificação de imagens supervisionada, né, classificação supervisionada pixel a pixel. Então, primeiramente a gente deve organizar nossas pastas de modo a armazenar os dados corretamente, de forma organizada, para que a gente depois não se atrapalhe, né, com os dados que vão sendo gerados a cada etapa. Tá? Então a gente tem aqui dentro da pasta dados brutos as imagens que serão utilizadas, tá? Imagem do Landsat 8, imagem que recobre boa parte do sertão paraibano. A gente vai utilizar as imagens da banda 4, banda 5, banda 6. Tá? Para a gente fazer um pré-processamento, né? Ou seja, preparar esses dados para no futuro fazer uma classificação de imagens pixel a pixel. Tá? Então, banda 4, 5, 6 para que a gente consiga, né, determinar aí a cobertura do solo. E além do arquivo de parâmetros aqui chamado com a terminação aqui MTL, tá? Que contém os parâmetros dessas imagens, que serão muito úteis mais à frente. Então, voltando aqui para o QuantumGIS, a gente traz para cá as imagens, né, que estão aqui dentro de dados brutos, bandas 4, 5 e 6. Bom, então estão aí as imagens, tá? Quem quiser pode dar uma olhada nas propriedades delas, analisar com cuidado o histograma e tudo mais. Então, primeiro passo, primeira etapa, na verdade, é a gente aplicar uma correção atmosférica a essas imagens, tá? E converter os seus níveis digitais para reflectância. Então, para isso a gente vai utilizar aqui a barra de ferramentas do plugin SCP, né? Temos essa e essa daqui, né? Vamos abrir uma aqui, a aba que a gente utilizará pré-processing, né? Landsat, tá? No qual a gente vai escolher o diretório que contém as bandas Landsat. Lembrar de criar essa pasta na raiz, né? Que essa pasta não contenha espaços nem acento na nomenclatura das pastas. Tá? Então, como eu sei que meus dados estão dentro aqui de dados brutos, eu seleciono a pasta, tá? E não os arquivos. Automaticamente ele reconhece as imagens e os parâmetros, né? Isso porque o arquivo de parâmetros está lá junto com as imagens. Então, a gente aplica aqui a correção atmosférica, desmarca essa outra opção, a gente vai criar a banda, o conjunto de bandas mais à frente. Tá? Feito isso, é só rodar. Escolher onde quer salvar. Então aí eu vou salvar já na etapa 2, chamada de reflectância. E aguardo o programa rodar. Né? Isso aí normalmente leva um tempinho, já que as imagens do Landsat 8 são um pouco pesadas. Então eu vou adiantar um pouco o vídeo. Bom, então foi concluído aqui o processamento. Né? Ele converteu os níveis digitais para reflectância e aplicou a correção atmosférica. Se a gente pode perceber pelas camadas, né, as 3 novas camadas que a gente tem no projeto. Tá? Elas têm o RT aqui na frente, então esse prefixo significa reflectância, então significa que o processo foi gerado corretamente. As imagens brutas a gente pode mover, tá? E vamos trabalhar somente com as reflectâncias. Bom, o próximo passo é empilhar essas bandas. Tá? Então a gente vai escolher a ferramenta BandSet para fazer isso. Então ela está aqui, ó. A gente vai escolher o BandSet e aqui a gente precisa ter muito cuidado com a coisa, que é colocar essas bandas na ordem correta, tá? Para fazer uma posterior composição RGB. Por que tem que ser na ordem correta? Para facilitar quando formos associar o R, o G e o B, as bandas 4, 5, 6, né, que terão uma nomenclatura ordinária aqui, né, diferente. Então, a banda 4 será a primeira, tá, a ser adicionada. A banda 5 será a segunda, então desmarca a banda 4 e marca a banda 5. E a banda 6 será a terceira. Então, ó, 1, banda 4, 2, banda 5, 3, banda 6. Ok? Então aqui a gente escolhe o satélite e Landsat 8. Então a gente vai
configurar manualmente aqui qual é o comprimento de onda central dessas bandas. Isso aí a gente encontra facilmente na internet, né, na literatura, até no site da NASA lá, a parte que explica o Landsat 8. Tá? Eu tenho esses valores aqui, então o comprimento de onda central da banda 4 vai ser 0,655 micrômetros, da banda 5 vai ser 0,865 e da banda 6 vai ser 1,61. Tá? O fator multiplicativo vai ser 0,00002 para todos. Tá? Então digito aqui 0,002 e aqui também. E o fator aditivo vai ser menos 0,1 para todos também. Isso, pessoal, está definido lá no arquivo de parâmetros das imagens, tá? Foi extraído de lá. Esse fator multiplicativo e o fator de adição. Então, aqui a gente marca criar conjunto de bandas, né? E manda rodar. Escolher onde salvar. Passo 3 aqui no empilhamento. Selecionar essa pasta e aguardar o programa rodar. Tá? Comigo sempre acontece, também não sei se isso é normal, ele sempre trava o Python. Tá? Mas isso não significa que o programa vai travar. É apenas o Python, ou seja, a linguagem de programação que está travando. Mas ele, enquanto isso, ele continua a rodar normalmente e gera, né, o produto que a gente espera. É importante que durante esse tempo a gente não utilize o computador para mais nada, né, e só aguarde ele realizar o processamento. Vou adiantar o vídeo, isso pode demorar alguns minutos. Bom, então o processamento foi concluído. Vou fechar essa janela aqui para a gente poder observar. Tá aqui a camada gerada com o sufixo bstack_raster. Tá? Essa camada já permite que a gente atribua cores, né, para ela. Então a gente pode desativar as outras camadas, a RT aqui pode até remover para limpar mais aqui o projeto, mas aqui essa é a camada que nos interessa. Então a gente vai poder atribuir aqui a composição RGB, né, para que a gente consiga enxergar melhor os alvos expostos na imagem. Bom, a princípio pode ser que a gente não consiga diretamente inserindo aqui a composição 321, né, na tela de visualização. Se isso acontecer, vou tirar daqui, esse aqui é um raster virtual que é criado. A gente pode definir que esse é o raster a ser, né, gerado da composição colorida, clicando aqui, né, no botão inicial do plugin, mas na aba aqui scp_doc, tá? Que ela pode vir solta, eu preferi colocar ela aqui junto das camadas, tá? Atualizando aqui, ó, escolhendo o bstack_raster, tá? Então a partir daqui que a gente consegue definir aí nossas composições, né? 1, 2, 3, né? 2, 3, 1 ou 3, 2, 1, tá? No caso a gente vai utilizar aqui a 3, 2, 1, que é a mais intuitiva aqui de se analisar na imagem. Bom, feita a composição colorida, o próximo passo é fazer um recorte dessa imagem, tá? Para diminuir até a exigência de processamento, aí, de capacidade de recurso computacional, né, de hardware, já que a imagem é muito pesada. Então a gente faz um recorte. Caso se precise trabalhar com a imagem completa ou até com mais de uma imagem, é recomendado ter um computador com recursos bastante avançados, né? Por enquanto, a gente, para essa demonstração, a gente faz um recorte menor aqui, tá? Para poder continuar aqui, dar prosseguimento à classificação no próximo vídeo. Então, há um detalhe também a ser corrigido aqui, que essas imagens Landsat 8, baixadas lá do site do Earth Explorer, elas são referenciadas ao norte geográfico, tá? Então elas estão, se a gente abrir as propriedades aqui, vai ver que o sistema de referência de coordenadas dela
está referenciada ao hemisfério norte. Então é uma correção que precisa ser feita, né, que a gente pode exportar essa imagem, né, colocando um novo sistema de referência, só que para o hemisfério sul. Então não necessariamente nessa ordem, mas a gente já pode definir isso agora, né, salvando como essa camada, escolhendo aqui o local de saída, aqui empilhamento, chamar com o mesmo nome, só que vou acrescentar aqui no final UTM-S, de UTM Sul. Tá? Aqui eu altero o SRC, o código do SRC atual é 32624, esse 6 aí exatamente significando hemisfério norte, esse que eu quero hemisfério sul, né? Então aqui 32724, tá? Que pode ser encontrado aqui também no filtro, 32724. Escolho aqui, já não temos mais coordenadas negativas e ok. Ele vai salvar a imagem, isso pode também demorar um certo tempo. Bom, o processamento foi concluído, já salvamos aqui a nova imagem com o SRC do hemisfério sul. Tá? As outras a gente pode remover, até porque elas ficam com SRCs diferentes, né? E agora eu vou definir o SRC da camada, ou melhor, do projeto a partir da camada. Então, agora o SRC do projeto também é 32724. Para atribuir novamente a composição colorida, eu abro aqui o scp-doc, atualizo, tá aqui o TMS, e agora eu posso atribuir a composição que achar melhor. No caso aqui é 3, 2, 1. Bom, para recortar a gente pode usar o próprio QuantumGIS para fazer isso. Tá? Raster, né? Extrair e recorte. A camada a ser recortada só tem ela. O arquivo de saída, vou salvar aqui uma parte específica para isso, para o recorte. Tá? Vou chamar aqui de RGB recorte. E pode ser recortado de duas formas. Pode ser por extensão de um marcado, na qual a gente desenha um retângulo aqui na tela e ele automaticamente recorta, ou pode ser por uma camada máscara. Se eu quiser utilizar um shapefile, por exemplo, um limite municipal, para fazer esse recorte, eu importo ele ao projeto, né, e automaticamente ele aparece aqui para fazer esse recorte exatamente ao limite daquele município. Detalhe que o município, né, essa camada vetorial, ela tem que estar com o mesmo SRC da imagem, né, para que o recorte possa ser feito. Então vou recortar por extensão aqui, escolher uma área aqui dentro da imagem para fazer esse recorte. Escolher uma área qualquer aqui, essa área aqui. Tá? Ok. Então processo concluído. Aqui eu fecho, tá? E o recorte realizado. Se eu desligar aqui a camada maior, vou conseguir enxergar o recorte. Tá? Um detalhe que aí preciso fazer novamente a composição colorida, né? Para a composição que eu desejo. Então eu volto aqui. Não, eu volto aqui no scp-doc, atualizo, RGB recorte e agora eu faço a composição, né, que deseja. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tá? Então, essa é a etapa de pré-processamento. A partir daqui a gente consegue fazer uma classificação ou utilizar isso aí de outra forma. Tá? Então, esse foi o objetivo do vídeo. Tá? E gravarei um próximo mostrando como realizar os passos para a classificação.